as 10 mulheres mais importantes da Bíblia e como suas decisões mudaram o destino de famílias, povos e gerações inteiras. Algumas foram rainhas, outras viveram no anonimato, algumas enfrentaram reis, outras enfrentaram o próprio medo, mas todas tiveram algo em comum: tomaram decisões em momentos decisivos. E essas decisões mudaram a história. 1. Eva, a primeira mulher da história. Eva foi criada por Deus no Jardim do Éden, um lugar onde não havia dor, medo ou sofrimento. Ela vivia em um ambiente perfeito, com liberdade para desfrutar de tudo ao redor, mas havia uma única proibição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Foi então que a serpente apareceu e ofereceu algo que parecia atraente: conhecimento. Eva olhou para o fruto, viu que era agradável e decidiu comer. Depois entregou a Adão e ele também comeu. Naquele momento, o mundo mudou. O pecado entrou na humanidade. A dor passou a existir e o jardim foi perdido. A decisão de uma única mulher afetou toda a história humana. E até hoje, essa história lembra que pequenas escolhas podem ter consequências enormes. 2. Sara foi esposa de Abraão. E sua história é marcada por algo que parecia impossível. Ela não podia ter filhos. Durante anos, viveu com a dor da espera. Enquanto outras mulheres tinham filhos, Sara envelhecia sem herdeiros. Mas Deus fez uma promessa. Disse que Abraão teria um filho e que Sara seria mãe. Isso está em Gênesis capítulo 17. O problema era a idade. Sara já era idosa. Humanamente, impossível. Quando ouviu a promessa, chegou a rir. Não por desrespeito, mas por incredulidade. Mesmo assim, o milagre aconteceu. Sara deu à luz a Isaque. O nascimento que parecia impossível se tornou realidade. Sua história mostra que promessas podem demorar, mas não deixam de se cumprir. 3. Rebeca entrou na história de forma inesperada. Foi escolhida para se tornar esposa de Isaque, mas sua maior influência veio anos depois. Ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Desde cedo, os 2 eram diferentes. E em um momento decisivo, Rebeca tomou uma decisão arriscada. Ela ajudou Jacó a receber a bênção que seria destinada a Esaú. Isso está em Gênesis capítulo 27. Foi uma decisão controversa, mas que mudou o curso da história. Jacó se tornaria o pai das 12 tribos de Israel. Uma escolha familiar que afetou gerações inteiras. 4. Miriam. Miriam foi irmã de Moisés. E sua coragem começou ainda na infância. Quando Moisés foi colocado em um cesto no rio Nilo, ela ficou observando à distância. Esperou o momento certo. E quando a filha do faraó encontrou o bebê, Miriam apareceu, ofereceu ajuda. Foi ela quem sugeriu que a própria mãe cuidasse do menino. Uma decisão simples, que salvou a vida de Moisés e mudou o destino de Israel. Agora, antes de continuar, se você acredita que essas histórias mostram o poder das decisões certas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E vamos seguir. 5. Ruth. Ruth não era israelita. Era estrangeira. Mesmo assim, sua fidelidade a colocou no centro da história bíblica. Após perder o marido, ela decidiu acompanhar sua sogra, Noemi. Poderia ter voltado para sua terra, mas escolheu permanecer. E disse uma frase que atravessou gerações: "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Isso está em Ruth capítulo 1, versículo 16. Essa decisão mudou tudo. Ruth se casou novamente e se tornou bisavó do rei Davi, uma estrangeira que entrou na linhagem real de Israel. 6. Esther era uma jovem judia e se tornou rainha da Pérsia, mas sua maior prova ainda estava por vir. Um decreto havia sido criado para exterminar todos os judeus. O perigo era real. Esther precisava agir, mas falar com o rei, sem ser chamada, podia significar morte. Mesmo assim, ela decidiu ir. Isso está em Esther capítulo 4. E disse uma frase marcante: "Se perecer, pereci." Sua coragem salvou uma nação inteira. Uma única decisão impediu uma tragédia. 7. Débora foi juíza em Israel, uma líder em um tempo dominado por homens. Ela aconselhava o povo e também liderava batalhas. Quando Israel enfrentou opressão, Débora convocou Baraque e juntos lideraram o exército. Isso está em Juízes capítulo 4. Sob sua liderança, Israel venceu. Débora provou que liderança não depende de força física, mas de sabedoria e coragem. 8. Ana enfrentou anos de sofrimento silencioso. Ela não podia ter filhos, e isso era motivo de vergonha naquela época. Mas Ana não desistiu.
foi ao templo e orou profundamente. Prometeu que, se tivesse um filho, o dedicaria a Deus. Isso está em 1 Samuel capítulo 1. Sua oração foi atendida. Ela deu à luz Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Uma oração feita em silêncio mudou a história de uma nação. 9. Maria, mãe de Jesus. Maria recebeu uma notícia impossível. Seria mãe, sem ter se casado ainda. O anúncio veio por meio de um anjo. Isso está em Lucas capítulo 1. Ela poderia ter recusado, mas respondeu com submissão: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa decisão trouxe consequências enormes. Maria se tornaria mãe de Jesus, a mulher escolhida para participar do maior evento da história humana. 10. Maria Madalena. Maria Madalena foi uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. Ela esteve presente em momentos decisivos. Enquanto muitos fugiram, ela permaneceu. Estava perto da cruz, quando Jesus foi crucificado. Isso está em João capítulo 19. E também foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição. Foi ela quem encontrou o túmulo vazio e anunciou a notícia aos discípulos. Uma mulher que se tornou testemunha do maior milagre da história. Cada uma dessas mulheres enfrentou momentos decisivos. Momentos em que o medo, a dúvida ou o risco eram reais. Mas mesmo assim, tomaram decisões que mudaram destinos. Algumas salvaram vidas, outras salvaram nações, outras ajudaram a construir a história que conhecemos hoje. E a maior lição que essas histórias deixam é que nenhuma decisão é pequena quando acontece no momento certo. Se esse conteúdo ajudou você a conhecer melhor essas histórias, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas mensagens. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.